Mais um vídeo de CSS3 aqui no canal da HCode no YouTube. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like. E se você quer ter acesso a todos os nossos cursos online para fazer no seu tempo, apenas com uma assinatura e se aprofundar em diversos assuntos diferentes como CSS, JavaScript, HTML, PHP, Nest, Next, React, enfim, tem muito assunto. Dá uma olhada aí no HCode Class, o link também está na descrição. Vamos agora para o vídeo falar de CSS3 Background Origin. Go! 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 Nessa aula de Background Origin, vamos aprender mais uma propriedade CSS que está aí à nossa disposição. Essa propriedade, como você vê, ela define a posição de origem da imagem de plano de fundo. Na prática, talvez ela vai ser muito parecida com a última propriedade que a gente viu, que é o Background Clip, mas nessa aula aqui, nesse vídeo, você vai aprender a diferença das duas, afinal, com a HCode você se torna especialista. Lembrando dos valores possíveis, são exatamente os mesmos valores do Background Clip, ou seja, são os valores do nosso Box Model. Nós podemos falar ali que a origem do meu plano de fundo vai iniciar no padding, ou então no border, com border box, padding box, ou então no conteúdo com content box. Lembrando das três propriedades globais que vão continuar funcionando nessa propriedade também, initial, inherit e unset. E nesse caso, o valor padrão é padding box e não border box, como acontece com a propriedade clip do background. O valor herdado também não é herdado automaticamente, apenas se a gente definir isso explicitamente. Vamos lá para o VS Code? Vamos ver um exemplo então da propriedade background origin. Vamos aproveitar esse arquivo aqui do último exemplo, vou salvar ele com o nome agora de Background Origin. A gente vai manter exatamente o mesmo exemplo. Antes de alterar esse exemplo, dá uma olhada que no exemplo padrão, onde nós temos o valor border box, ele começa, o background, ele começa embaixo da borda. Embora ele dê uma distorcida aqui no início e no final, né? Ele meio que bagunça as cores lá do nosso background. A gente vê que tem background embaixo da borda, uma vez que a borda aí está pontilhada, a gente consegue ver embaixo dela, obviamente. No segundo, que é o padding box, a gente vê que agora sim, nosso background só pega a área ali do padding e do conteúdo do nosso box model. E já no último, a gente vê que ele pega apenas a área do conteúdo que tem dentro desse box model, ignorando o padding, ignorando a borda, e vimos também ali como fazer isso só com textos, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vou mudar o clip para origin. Origin. Esse último aqui a gente não vai ter. Então, eu tenho o border, eu tenho o pad e tenho o content. Aparentemente, ele não dá uma diferença assim tão clara, né? Logo de cara pra gente. Mas a gente vai ver que tem diferença sim, ó. Vamos trocar aqui o endereço para origin, para a gente ver esse outro arquivo e dar uma olhada na diferença que a gente tem aqui agora. Ó. O primeiro elemento, aparentemente, não mudou nada. Eu estou falando que a origem da minha borda, ou seja, quando que a origem do meu background, na verdade, quando que o plano de fundo ele inicia dentro desse box model. Então ele está iniciando no border box. Então, mesmo lá embaixo da borda, eu já vou ter background aqui no meu elemento. Tranquilo, comportamento padrão até aí. Mas o segundo, que é o valor padrão, se a gente não definir o origin, veja que ele pega na borda. Então a origem aqui, ó, do nosso background está a partir da borda para frente, tá? Então ele começa aqui na borda e continua. Essa é uma diferença do clip, porque o clip ele vai clipar tanto a borda de cima quanto a borda de baixo também. E nesse caso, veja que as bordas elas continuam tendo background normalmente, mas ele originou ou ele iniciou a partir das bordas aqui, ó. Já no próximo, que é o nosso content box, veja que a área do conteúdo que é utilizada para iniciar o nosso background. Então a área do padding agora tem background, porque a gente não clipou ele, mas ela está iniciando
aqui no conteúdo, e essa área de baixo está sendo simplesmente pegando aí o background, né, sem nenhuma especificação, só para não ficar sem nada. E ela vai até onde o conteúdo também conseguiria ir. Consegue ver isso? Então, mesmo que a gente tivesse um texto maior, o texto ainda conseguiria ter espaço para aparecer aqui. Então, o background ele continua também aparecendo até aqui, que é a origem de onde ele está limitado, né? Esse quarto aqui ficou igual o segundo, afinal de contas a gente não tem uma classe text, e ficou igual ao segundo porque o valor padrão, como a gente viu, é o padding box, que é o segundo exemplo que a gente tem aqui. Nesse vídeo você viu aí mais uma propriedade CSS, background origin, a origem de onde começa aí o plano de fundo dos nossos elementos CSS. Se você ainda não conhecia o canal da HCode, aqui a gente fala de CSS, HTML, já falamos de todas as tags, falamos de JavaScript, React, enfim, dá uma conferida aí nos vídeos que a gente já tem no canal. A gente se vê num próximo vídeo, não esquece seu like, valeu!